Oi, gente! Esse vídeo é sobre inconsciente, símbolo e todos os seus mistérios. Meu nome é Carolina Botignon, seja bem-vinda a este canal. Se você chegou agora, esse é um canal sobre autoconhecimento, espiritualidade e técnicas, né, para você expandir a sua consciência, sempre voltando um pouco mais para o lado mental. Então, compreender no mental para poder assimilar e sentir no corpo. Para todas aquelas mulheres que gostam de levar um pouco mais fundo os estudos e quando o assunto é espiritualidade, é tudo que a gente gosta, tudo que a gente está sempre aí se interessando. Então vamos lá. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre um estudo que eu estou aprofundando no momento, que é sobre símbolos, sobre tarô, sobre todo esse universo do inconsciente. Quero falar um pouquinho sobre essa simbologia mais voltada para o tarô de Marsella. Esse é um vídeo introdutório, então eu quero falar primeiro de como que o inconsciente, né, vai trazer toda essa informação pra gente. Para as mulheres que ainda têm certa dúvida de como funciona tarô, será que funciona mesmo? Será que isso faz sentido, não faz? Então pode ser que você aproveite bastante esse vídeo se você tem esses questionamentos, essas dúvidas. Bora lá! Antes de começar, eu quero trazer aqui qual é o meu embasamento teórico, né? Porque como a gente sabe, a gente adora o estudo, adora um livro, adora aprofundar mais nessa parte, né? Mental. E aí, vou trazer um pouquinho falando sobre a doutora Clarissa, com Mulheres que Correm com os Lobos, e também trazer Jung. Afinal, né, não tem como falar sobre símbolos sem falar sobre Jung. Primeiro, eu vou dividir, né, essa nossa linha de pensamento, esse nosso raciocínio em o inconsciente. Então, entendemos o inconsciente pessoal e o inconsciente externo. Quando eu falo desse inconsciente pessoal, são todos os aspectos, tudo que um dia foi reprimido em algum momento ou esquecido, né? Todo esse material, todo esse conteúdo que era consciente, mas de alguma maneira teve a necessidade de ser reprimido, contido e se tornou inconsciente. O que, por exemplo, né? Em alguma experiência na infância que aconteceu que não foi uma experiência positiva e a única forma da criança lidar foi de alguma maneira guardar, né, esse conteúdo. Então pode ser uma discussão, pode ser um trauma, pode ser alguém que xingou essa pessoa. Eu tenho uma memória que é muito da infância, que eu estava mexendo na água na rua, assim, aquela água que cai, né, sai do cano da casa, assim, que quando a gente lava a casa, lava ali a calçada, lava a garagem, sai pelo cano que vai ali na valeta. Eu tava mexendo nessa água e aí uma vizinha minha me corrigiu, falou, viu, não mexe nessa água, essa água é suja. Eu fiquei por muito tempo sem entender porque que eu tinha um desconforto quando alguém me chamava atenção. E depois de muito tempo, esse conteúdo estava inconsciente, emergiu em um trabalho espiritual que eu fiz e aí eu entendi que vinha desse momento. Então, né, só um exemplo assim, rapidinho para você entender melhor como que é essa questão de algo que foi reprimido, que era consciente se tornou inconsciente, que vai aí fazer parte desse inconsciente pessoal. Já o inconsciente externo, nós vamos falar de todas as heranças psíquicas. Então, toda a humanidade, todos os seres humanos, em algum momento, compartilharam experiências de algo vivido. E esse inconsciente externo vai sendo formado através da experiência de cada pessoa. Lembram, né, de algum momento ter ouvido falar sobre os arquétipos? Voltei. Os arquétipos, eles são esses padrões universais, primordiais, que se manifestam, pode ser na mitologia, pode ser na religião, pode ser na ciência. Um exemplo de um arquétipo, né? A grande mãe. Então, toda religião vai ter a sua grande mãe. Tem religião que vai receber o nome de Maria, religião, né, cristã, religião de matriz africana vai receber o nome de Iemanjá, e religiões diversas nós vamos ter essa grande mãe. Temos também o herói. Então, a jornada do herói, ela acontece em qualquer história,
em que o indivíduo ele passa por diversas transformações ao longo dessa história até ele ter um sucesso, até ele conseguir chegar, né, nesse lugar de vitória. Então, todos esses padrões universais e primordiais formam os arquétipos, fazem parte das heranças psíquicas. E aí um ponto importante, né? Por que é importante a gente entender o inconsciente para saber se realmente tarô e todo esse simbolismo é válido, né? Realmente isso faz sentido? Se eu pegar, por exemplo, a carta da lua do tarô e eu trazer aqui essa carta e falar que quando ela aparece, quando ela surge, pode demonstrar alguns medos reprimidos que são representados pela lagostim. Esses medos reprimidos, eles podem estar aí no inconsciente te chamando para fazer estudos mais profundos do inconsciente, já que a carta da lua simboliza esse inconsciente. Como que esses símbolos, né? Como que isso vai fazer sentido pra gente? Quando a gente entende que o inconsciente, ele vem através de estudos dos sonhos. Então, quando eu faço estudos dos sonhos, que foi a proposta de Jung, eu consigo ter esse entendimento, né? Porque foi através desses estudos dos sonhos que ele chegou na importância que os símbolos têm hoje, né? Para a psicologia, que os símbolos têm hoje para todos esses estudos, né, do inconsciente. Então, através desses estudos dos sonhos, eu consigo chegar nesses símbolos do tarô, né? Só para você entender a linha do meu raciocínio. Então, ele traz, né, que o que são os sonhos, né, para Jung? São visões sobre representações simbólicas, inconscientes, pessoais e coletivas. Então, a forma do meu inconsciente trazer essa representação é através de um sonho. E o que é importante, né? A gente entender que é aí que tá o grande X da questão, é aí que tá, eu acho que a pedrinha no sapato, que eu gosto muito. Que os sonhos, né? O universo dos sonhos, dos símbolos, eles vão apontar uma direção que é totalmente diferente à direção da mente racional. Então, Jung cita, né, aqui nesse livro O Homem e seus Símbolos, que para o espírito científico, o fenômeno como o simbolismo, ele é algo indigesto, ele é algo que causa um aborrecimento, né? Palavras de Jung. Por quê? Ele fala assim, o problema começa no fenômeno dos afetos e das emoções, que vão fugir de todas as tentativas da psicologia em dar nome. Então é algo assim, né? Um símbolo para ele existir é necessário carregar afeto e emoção. Como assim, Carol? Se eu falar, né, por exemplo, se eu trazer essa carta da temperança e eu pedir para você me compartilhar quais são as emoções que essa carta desperta em você. Para você, são determinadas emoções que vão estar relacionadas com a ação dela, né? Em jogar esse líquido de um vaso para o outro. Mas esse vaso, de maneira universal, no inconsciente externo, né? No inconsciente da humanidade, o vaso representa acolhimento, representa cultivar algo, representa algo que vai trazer fertilidade. Porque é onde nós abrigamos alguma coisa que vai da vida e nos remete ao útero, que é onde gera vida. Esse simbolismo, esse entendimento, ele vai conversar com o que está no seu inconsciente. Então, o Jung fala, né, que para a ciência trazer esse ponto de vista é indigesto. Não quer dizer que seja mentira, não quer dizer que seja desvalidado. Só quer dizer que quando o assunto é encontrar esse fenômeno dos afetos, das emoções, nós vamos para a intervenção do inconsciente.
É aí que esbarra, né, no pensamento científico. Ele quer dizer da dificuldade, né, gente, que existe entre essa comprovação científica, que não existe. Então eu estaria mentindo para você se eu disser que todo esse estudo do inconsciente, dos símbolos, é comprovado cientificamente. Porque não é. Porém, quando eu trago para você esse entendimento do símbolo desses jarros, desses vasos, como queira, e trago que é onde abriga a vida, pode ser que converse com o seu inconsciente e faça sentido. Para finalizar, eu quero trazer aqui para você um exemplo maravilhoso. Eu não gosto de interpretar os contos, né, da Clarissa, porque eu acredito muito que quando se interpreta, se perde, né, a riqueza do entendimento do símbolo. Mas eu quero lembrar de um ponto em que ela fala, né, sobre um sonho que acho que toda mulher já teve, com certeza você já teve, que é ser perseguida por bandidos, ser perseguidas por homem, pela figura do masculino. E você tá sendo perseguida e tá tentando pedir ajuda e correr e ligar pra polícia que seja e gritar para alguém, você não consegue. Isso demonstra, né, segundo a doutora Clarissa, esse sonho, né, que essa visão que vem representando o símbolo do inconsciente está trazendo para gente que nós estamos vivendo uma atitude cruel consigo mesma. Então, a mulher vivendo uma atitude cruel consigo mesma, ela vai ser perseguida por esses bandidos. Ela vai ser perseguida no universo dos sonhos por homens que buscam atravessar essa privacidade. É como a esposa do Barba Azul, quando ele sai de casa, né, falando para ela não abrir todas as portas. Então é um momento do seu inconsciente trazendo para você que você está abrindo portas desse profundo, desse inconsciente. Então, se você em algum momento teve esse sonho, pode saber que você estava sendo cruel com você, que você estava tendo atitudes que estavam indo contra o seu feminino, contra a sua natureza oculta, que te chama para esse estudo, que te chama para esse aprofundamento. Se você se identificou com alguma coisa que eu falei, comenta aqui pra mim, né? Sim, me identifiquei, é isso, só pra eu saber, né, que você tá aqui convivendo e assistindo, compartilhando comigo da mesma ideia. Curte se fez sentido e manda pra quem você sabe que é apaixonada pelo inconsciente, apaixonada por símbolos e todo esse universo do tarô. Quero fazer mais vídeos, né, sobre esse estudo para trazer aqui para vocês. Então, se tá fazendo sentido, me conta que isso vai me ajudar também a trazer mais conteúdos nesse sentido, para que a gente perpetue aí formas, né, de crescimento, de expansão de consciência. Gratidão por assistir até aqui, por estar aqui comigo e a gente se vê. Um beijo, até mais.